Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar do porquê eu me iniciei na magia. Como foi meu início, como foi o meu começo e o que eu recomendo às pessoas que querem seguir o mesmo caminho. O que será que elas deveriam fazer? O que seria melhor para a pessoa se aprofundar naquilo que eu segui no mesmo caminho? Ou então se a pessoa ela quer somente aprender o suficiente para viver bem. Você quer saber mais sobre tudo isso? Fica comigo, é logo depois da vinheta. Bom pessoal, eu já falei algumas vezes aí para vocês que meu início, no ocultismo foi bastante duro, porque eu enfrentei situações espirituais bastante complicadas. Eu vivi, quando criança, sendo açoitado por entidades espirituais, me assustavam, apareciam para mim, enfim, tipo aquela coisa do menino do sexto sentido, que se enfiava debaixo da coberta, acendia a luzinha e ficava lendo um livro com o maior medo de que aparecesse alguma coisa. E, invariavelmente, a hora que eu dormia, acontecia de fato. E aconteceram muitas coisas, inclusive minha mãe sendo possuída à noite, me chamando, sendo atacado espiritualmente, exatamente nos dias que meu pai tinha uma fábrica. Às vezes ele ficava até mais tarde na fábrica, porque rodava período diuturnamente, e então era exatamente nesse dia que as entidades vinham e atacavam minha mãe. E olha, era um pereré, porque eu tinha 2 irmãos menores, eu tinha que sair correndo. Por sorte a minha avó, minha tia moravam tudo ali por perto. Eu ia chamar, só que eu não sabia o que fazer, porque eu era criança, tinha 6, 7, 8 anos de idade. Eu saía correndo e ia chamar minha avó, ia chamar minha tia para me ajudar. Elas vinham, benziam minha mãe, benziam a casa e tudo, e assim eu fui levando minha vida e nos trancos e barrancos aprendendo. Ficava zonzo, sabe, me davam tontura, tudo acontecia. E ia nos médicos também, e os médicos não falavam absolutamente nada. Bom, quando você é açoitado, muitas e muitas vezes, quando você é criança, às vezes aquilo pode te trazer algum trauma ou alguma coisa ruim, que fica lá atrás, um medo, alguma coisa. Mas para mim foi diferente. Eu tomei uma resolução. Então quando eu tinha, 9, 10 anos de idade, virei para minha mãe e falei, olha, eu vou agora aprender a lidar com essas entidades. Eu vou estudar e vou aprender. E comecei a estudar. Claro que eu tinha que começar por um caminho, e o caminho mais prático, que eram os livros que a minha mãe já dispunha, era o caminho do Espiritismo. E assim comecei a estudar os livros espíritas e tudo mais, e comecei a ter um entendimento, logo cedo, idade bem tenra mesmo, sobre o mundo espiritual. E quanto mais eu lia aqueles livros, mais eu percebia que eu já sabia que aquela coisa era daquele jeito. Eu tinha já uma noção, não era novidade. Nada daquilo que estava naqueles livros para mim era novidade. Isso foi o mais curioso para mim. Então, com isso, eu fui me aprofundando mais. O que aconteceu é que alguns fenômenos aconteciam na minha casa. Por exemplo, coisas que voavam da janela, então tinham os chamados efeitos físicos. E aí os médiuns falavam, os espíritas falavam, não, tem um espírito na sua casa que está fazendo isso, porque é um espírito disso ou daquilo, ou perturbação disso, daquilo. Enfim, nos centros espíritas era isso que eu escutava. Falava, puxa vida, mas como é que será que eles fazem isso acontecer? E por que eles fazem isso acontecer à noite? Porque, sabe, os fenômenos aconteciam com tanta frequência e era tudo à noite, e não de dia. De dia acontecia, não vou dizer que não aconteceu algumas coisas, mas à noite era com mais frequência. Acho que talvez mais para assustar, e depois eu vinha a saber, claro que quando o espírito ele provoca alguma coisa, um efeito físico, ele provoca medo. A ideia dele é provocar medo, que provocando medo, ele consegue, então, atacar as pessoas mais facilmente. Bom, aí vida segue, foi prosseguindo, fui em frente,
E um dia eu resolvi visitar a Federação Espírita de São Paulo, né? E fui lá, era perto do viaduto da Maria Paula, São Paulo, que eu me lembro, e eu acho que eu devia ter uns 15 anos de idade, não mais do que isso. Então eu entrei, vi umas escadas e resolvi subir. Não perguntei nada para ninguém, vi uma sala, entrei na sala. Quando eu entrei nessa sala, tinha lá uma mulher que estava arrebentando a cabeça no chão, estava batendo. E os médiuns todos assim, impondo as mãos sobre a mulher, mas ninguém estava segurando a mulher. Eu falei, poxa vida, por que vocês não estão segurando essa mulher? Tem que segurar ela, não deixar. Eu fui lá e segurei, não deixei ela bater a cabeça. Aí a moça falou, peraí, você tem permissão para estar aqui? Eu falei, não, eu subi, entrei aqui, vi essa mulher aqui está se machucando. Não, então você vai ter que sair da sala. Eu falei, então não deixa ela bater a cabeça. Por que vocês estão deixando ela bater? Aí o médium veio e segurou a moça, e eu fui convidado gentilmente a sair da sala. Quando eu vi isso daí, juro por Deus, me causou um certo desconforto com relação ao espiritismo. Eu falei, poxa, eu acho assim uma passividade, porque eu sempre via que as ações eram drásticas e que tinha que segurar, tinha que fazer alguma coisa, até porque nessa mesma idade, assim, 13, 14 anos, a minha avó materna era muito cética, ela não acreditava em absolutamente nada. Ela falava, eu sou Santo Tomé, quero ver para crer. Um dia ela viu, e uma entidade se apossou dela dentro do banheiro e começou a bater a cabeça dela no chão. E daí, com isto, ela começou a frequentar, e frequentou um centro de Umbanda. Esse centro de Umbanda era o centro da dona Margarete, era uma alemã, ficava no bairro do Ipiranga. E eu, então, nessa mesma idade que eu tinha 15 anos por aí, 14, 15 anos, eu comecei a frequentar junto esse centro. Mas não recebia nada, ficava lá sentado na assistência, etc., só observando. E achava tudo muito legal, mas um belo dia eu recebi uma entidade, e uma entidade pediu para fazer um tipo de um trabalho lá nesse centro, e a mãe de santo lá, ela concedeu. E nesse trabalho tinham 7 médiuns, e tinha uma vela no meio, tinha, enfim, o espírito pediu lá umas coisas que eu nem me lembro o que era, nem me lembro que espírito que era também, porque eu devia ter 14, 15 anos de idade, não me lembro, porque essa entidade veio uma vez só. E as 7 pessoas ficaram incorporadas por quiumbas, por exus, que estavam perturbando a minha família e estavam me perturbando. Eram entidades que me perturbavam constantemente, perturbavam minha mãe e tudo mais. E aí ela começou a conversar com essas entidades, e foi uma coisa muito rápida essa incorporação, e fazendo acordo com elas para poder fazer um pagamento, um agrado para eles saírem de cima. E todos toparam imediatamente, quer dizer, imediatamente não. Levou um certo tempo, e alguns falavam uma coisa, falavam outra, eu nem me lembro também direito o que era, mas falavam coisas relativas ao meu pai, minha família, né? Bom, tudo bem. Diante disso, eu vi alguns fenômenos também acontecendo lá nesse terreiro, né? Eu vi uma imagem que se formou dentro de um copo. Uma ocasião nós fomos num local, e era uma casa, e aí meu avô acompanhou, eu fui junto, e lá eles iam fazer uma materialização. Eu falei, poxa, essa eu não posso perder. E aí fizeram realmente uma materialização, colocando uma pólvora assim no chão, né, e jogou cerveja em cima daquela pólvora. E depois eu não sei que jeito, porque eu não vi direito como é que foi, eu sei que acenderam aquela pólvora lá, e no meio daquela pólvora apareceu um trabalho feito para aquela família lá. Eu falei, puxa vida, isso é muito legal, né? Uma materialização para tirar o trabalho. E aí outros fenômenos começaram a acontecer. Eu não me lembro se era uma entidade que estava lá, um médium novo que tinha entrado, e esse médium um dia chegou para o meu avô, e falou assim, olha, o senhor faz o seguinte, põe a mão na cabeça, põe a mão no peito, põe a mão, né, tira o seu sapato do pé esquerdo, bate 3 vezes no chão. E aí ele bateu. Quando ele bateu, também apareceu lá um
um feitiço, apareceu lá alguma coisa assim. Aí o meu avô arregalou o olho e aí desmancharam que lá tinha foto do meu avô, tinha coisa, tinha roupa dele que era blusa de lã, coisa assim, que tinha sumido, que era um cara que trabalhava lá com ele, sei lá, que tinha feito um trabalho naquela ocasião contra ele porque ele queria ficar dono dos negócios lá do meu avô, então ele estava, enfim, fez lá coisas de negócios. Pessoal, aí realmente meu interesse despertou demais. Lógico que eu conhecia algumas coisas de materialização, eu já tinha lido muitos livros espíritas que falava sobre processos, né, que os espíritos se materializam, tal, até objetos que eram materializados, e eu percebi que no caso dos centros espíritas não havia de fato um controle do médium sobre aqueles fenômenos. Já no caso da Umbanda, ou de repente daquele espírito que estava fazendo aquele trabalho, já existia esse controle. Eu falei, poxa, é isso que eu quero ter o controle sobre isso. Eu preciso aprender, preciso entender esse mecanismo. Então eu entrei no mundo da magia. Foi nessa época, acho que foi 14, 15 anos, eu comecei a estudar os livros de base, né, Blavatsky, Eliphas Levi, Papi, comecei a devorar todos esses livros para começar a entender os processos da magia. Mas você não via muita coisa nesses livros exatamente, você via muito superficialmente, era difícil entender coisas que depois, muito mais tarde, eu fui conseguir entender o significado daquilo que aqueles ocultistas falavam, porque na hora, quando você lê e você é leigo, você pega um livro desses ocultistas, você não entende absolutamente nada. Bom, posteriormente eu conheci uma pessoa que foi ajudar a minha família, eu acho que eu tinha uns 16 anos, ou perto disso, e conheci um libanês, chamava-se Jorge Zabi, e esse cara me ajudou, fiquei 3 anos com ele, aprendi muita coisa e também me desenvolvi no terreiro. Então eu ia de terça-feira, eu ia na Umbanda, então eu fui nessa atuada até os 19 anos de idade. 19 anos de idade eu comecei, fui pai pequeno, aí fui consagrado como pai de santo. Mas nunca pensei na minha vida em qualquer momento abrir um terreiro, de jeito nenhum. Mas com 19 anos de idade, aí eu me desliguei desse terreiro, a mulher morreu, essa dona Margarete, e eu fui lá, não achei, não encontrei, eles queriam que eu ficasse lá, porque eu já tinha desenvolvido, tinha meus guias e tudo mais. E eu tinha feito um trabalho maravilhoso, que era um trabalho de cura, né, com a minha própria avó materna, e ela estava com uma doença terminal, e ela ficou boa, foi curada, para simplificar o negócio. E aí nessa época é que eu comecei então a fazer as curas espirituais e os trabalhos também de magia. Eu tinha uma noção dos 3 anos que eu fiquei com o Jorge, e os 3 anos, e um pouco mais, né, porque eu já frequentava antes, que eu fiquei numa Umbanda diferente dessas que tem hoje, sabe? Era uma coisa diferente, era uma coisa muito mágica que acontecia. Aconteciam fenômenos físicos naquele terreno, acontecia todo instante, todo instante. E aquilo me deixava assim, sabe, com mais vontade de querer aprender, não em si os mistérios da Umbanda e tal, mas os mistérios da magia, para entender, porque eu sabia que aquelas entidades que provocavam aquilo eram magos. Eu tinha certeza absoluta disso, eram magos do astral, e eu precisava conversar com esses magos, e eu comecei a estabelecer contato na época com esses seres. E um desses seres realmente me ampara, inclusive é um dos meus mentores, um dos meus protetores espirituais até hoje, juntamente com o Dr. João Guimarães e outros, e a gente aí resolveu fazer trabalhos de cura espiritual. Eu fiz até os meus 27 anos de idade, quando eu fui embora para o interior. Não tive oportunidade, porque a vida, enfim, me fez, né, na minha área agronômica, tive que viajar muito, etc. Então, praticamente, eu paralisei, mas nunca deixei de fazer minhas meditações, de estudar, de entender esses processos
que eu achava importante para a pessoa, para o autodesenvolvimento. E é claro que com tudo isso que eu fiz, eu consegui controlar as entidades, né? E os fenômenos que aconteciam, eu já tinha controle sobre aquilo lá. Então ninguém já me atacava mais. Né? As consagrações que eu fiz, os rituais que eu fiz, enfim, tudo que eu consegui fazer, e os trabalhos que eu acompanhei, me deram uma experiência assim absurda, né? Muito grande mesmo. E aí até os 27 anos de idade eu enfrentei muitas coisas, que inclusive nós temos alguns vídeos aí de coisas mais antigas, foi antes do período da IE que eu enfrentei, e depois algumas outras coisas que eu enfrentei já depois no advento da IE Caminhos da Tradição, que foi praticamente há quase 20 anos atrás. Bom, pessoal, daí então prosseguiu minha vida, mas era uma coisa interessante. Quando eu, viajava e tudo mais, vira e mexe vinha alguém para falar de espiritualidade, que estava com algum problema, alguma coisa assim, e a todo instante já estava eu lá dando uma ajuda para a pessoa, indo na casa de alguém, fazendo algum tipo de ritual de limpeza, de purificação, dando passe nas pessoas. Eu não escapava disso, pessoal. Era uma coisa incrível, porque às vezes eu sentava, não falava nada, e a pessoa falava assim, eu não sei o que fazer, está acontecendo tal coisa assim. Eu não sei se ela via em mim, a pessoa sente, né? Tinha alguma coisa assim. E eu me lembro que o Jorge falou, né? Ele disse o seguinte, falou, um dia os seus trabalhos e tudo que você vai fazer vai romper, né? O oceano, e você vai ser conhecido. Falei, puxa, é muita pretensão, né? A gente não tinha nem ideia de internet, nem nada disso. Né? Hoje a gente é conhecido de fato, a gente ajuda muita gente no exterior. Até no último ritual de cura teve bastante gente aí que participou e foi muito legal. Né? Tinha gente... Pessoal, mas é o seguinte, agora vamos no ponto mais importante. Por que eu também estudei? Porque eu tinha alguns rituais que eu queria fazer, como o ritual de Abramelin, então eu me preparei para isso, estudei muito, diversos livros, diversas literaturas. Época que eu era assíduo frequentador da livraria Zipac em São Paulo, que era do Luiz Pellegrini, que era um dos diretores, editores da revista Planeta, né? A boa revista Planeta, a antiga, né? E eu adquiria muitos livros importados, até ele me ligava, ó, chegou tal coisa que te interessa, eu falei, separa para mim que eu estou indo aí. Eu ia lá e comprava o livro. E comprei muitos e muitos livros, estudei muito profundamente diversos sistemas, né, e percebia um aprendizado muito grande. Então foi assim a minha vida no período que eu fiquei em São Paulo, comprei uma literatura vasta mesmo sobre o ocultismo, e aí depois já não tinha muito, eu comprava mais para frente, cheguei a comprar por correspondência, pela internet, coisas assim desse tipo, que eu compus a minha biblioteca pessoal, né, de ocultismo e de coisas extraordinárias e tudo mais, espiritualidade, que eu sentia que eu tinha que estudar, e aí isso me deu uma amplitude. Sem falar que num período da minha vida ainda, nessa época dos 19 anos, um pouco antes de eu entrar no exército, eu enveredei numa viagem para o exterior e tudo mais, fui em busca de iniciações, rodei mesmo pelo mundo afora, e depois quando eu voltei, aí entrei para o exército, tudo mais, fiquei um período, saí, enfim, fui trabalhar, fui fazer faculdade, fui trabalhar, e é isso aí. Bom, pessoal, mas de qualquer maneira, o que eu acho importante ressaltar nessa história toda aí é que você passa a ter o controle da sua vida. Mesmo assim, é um controle, não é fácil. Não vou dizer para vocês que é fácil. Você tem que estar constantemente, é o tipo orar e vigiar mesmo, tem que estar vigiando. Se você resolve enveredar por um caminho como esse, que eu estou fazendo agora, então se prepare, porque é pauleira à vista. Eu digo no caminho do mago que resolve atender as pessoas, que resolve ajudar, que resolve, né, fazer alguma coisa pelas pessoas usando o conhecimento. Né, porque invariavelmente você vai enfrentar as entidades que estão atacando as pessoas. Você não tenha dúvida disso. Então isso não é uma coisa tão simples assim.
Agora, existe o outro viés que você pode estudar, ocultismo, esoterismo e tudo mais, para você viver bem com a sua família, para você ter atitudes melhores, você, né, melhorar os teus padrões do teu ego inferior, né, vencer o teu ego inferior, para que o eu superior possa preencher o teu ser e você ser realmente uma pessoa da luz, do bem, né, não tem influências negativas. Então tudo isso o ocultismo, o esoterismo pode te ensinar. E não quer dizer que você tem que trabalhar com isso aí. Você pode continuar fazendo as coisas que você faz, desde que você também faça alguma coisa pelo próximo, né? Ajude, nem que seja uma cesta básica, que seja por mês, mas faça alguma coisa em prol de alguém, de uma causa. Enfim, é muito importante esse tipo de trabalho da pessoa que se diz ocultista, esoterista, quer dizer, não é só trabalhar com magia, essa coisa toda. Então, quer dizer, tem esses dois caminhos, tá? O caminho do mago, o caminho daquele que vai realmente enveredar para ajudar pessoas, e o caminho da pessoa que quer apenas aprender para continuar o seu trabalho, no seu dia a dia, viver melhor, que é o que a gente tenta proporcionar nas consultas que a gente faz. Então nós fazemos consultas, eu e a Gisele, a gente ensina as pessoas e ensina no final, quando a gente faz algum tipo de trabalho para a pessoa, uma manutenção, para que a pessoa fique bem, para que ela não tenha necessidade de fazer outra consulta, nem nada. Ela fique bem realmente, e a gente vença de uma vez por todas o problema que está assolando a vida de determinada família, da pessoa, enfim, seja o que for. Então é isso daí, pessoal. Bom, eu quis passar uma ideia, né, uma pincelada sobre o que é o ocultismo para mim, por que eu enveredei nesse caminho, né, o meu fascínio, né, pelas coisas sobrenaturais e tudo mais. E tenho hoje, olho para trás, digo que foi um caminho árduo, não foi um caminho fácil, principalmente porque eu escolhi ajudar as pessoas dentro do campo da espiritualidade. Então, quando você escolhe esse caminho, não importa se é ocultismo, se é umbanda, se é espiritualidade, espiritismo, seja o que for, é um caminho árduo, né? Um caminho de pedras que não é simples. E para você vencer, para você aprender a lidar com tudo que vem pela frente. Agora, se você escolhe o ocultismo como o caminho de abrandar a sua vida para que você possa ter entendimento das coisas e poder se proteger, ter uma vida melhor e ainda assim, né, sempre fazer alguma coisa em prol do ser humano, então é um caminho, não vou dizer que é mais fácil, porque a vida para todo mundo é dura, a pessoa tem problema, tem as coisas que ela tem que vencer, né? Mas é um outro caminho, vamos dizer que é mais suave, porque a espiritualidade mexe com toda a tua estrutura emocional, psicológica, etc. E você tem que ser muito forte para aguentar e vencer todos os revés que são impostos, que tipo assim, parecem que os espíritos nos preparam para alguma coisa. E eu sinto isso realmente. A gente está sempre sendo preparado para uma coisa maior, para uma coisa... E eu não acho que eu parei por aí, não. Acho que coisas legais ainda virão e estão já surgindo por aí, né? Eu vi isso na última live, no ritual de cura que a gente fez, que muitas pessoas foram agraciadas com a cura, e nós vamos fazer isso novamente. Vamos repetir essa dose aí, porque a gente quer ajudar muita gente mesmo. Tá certo? Então, pessoal, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, deixa um like aí pro Mago, assinem nosso canal, acionando a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. E para quem não estiver recebendo aviso, siga-nos no Twitter, @Universo Mágico com CK no final. E quem quiser começar a estudar, pessoal, não precisa se preocupar, não precisa ter medo nem nada, tá? Para estudar, aprender, para viver melhor. Então tá lá, lojauniversomágico.com, você escolhe o seu curso, recomendo o curso básico de magia, você faz a sua compra, ele vai estar na seção de downloads, só baixar no seu smartphone ou no seu PC e começar os seus estudos. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!